Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro, não foi cinco. Foram 9. 9 períodos que se passaram. Cheguei ao 10º período da Faculdade de Psicologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, felizes, contentes, com muita saúde, muita alegria, muita felicidade. Hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu 9º período na Faculdade de Psicologia. Agora, nesse momento que eu tô gravando, faltam 4 meses pra me formar. E é um evento assim, né? É algo bem diferente, né? Que tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim dessa série, tá chegando ao fim da minha graduação, se Deus quiser, né? Vou estar formado daqui 4 meses. Basicamente, no vídeo de hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre como é que foi meu estágio, como é que foi minha monografia, né? Porque aqui na minha faculdade, eu descobri que tem faculdade de psicologia que não tem TCC, né? Não tem monografia para apresentar, mas na minha faculdade tem, e a gente fica um ano, né, 2 semestres só focado, só tendo monografia, só tendo matéria de monografia. Eu vou explicar para vocês como é que funcionava as reuniões, como é que funciona a monografia, né, na realidade da minha faculdade. Também vou falar dos estágios e também das atividades extracurriculares e algumas reflexões de final de curso. Tudo bem? Então bora lá para mais um vídeo, espero que vocês gostem. Bom, gente, como é que foi? Eu vou começar falando do meu estágio, como é que foi. Vocês acompanharam toda a minha saga. Se você quiser saber como é que foi todo o processo seletivo que eu participei, tá no vídeo do 8º período. E eu fiz o estágio em intervenções e terapias cognitivas comportamentais. E o que eu fazia nesse estágio? A gente tinha 3 frentes diferentes. A primeira era no Instagram, que a gente fazia conteúdos de psicoeducação no Instagram, lá do projeto. O segundo, que era o grupo de habilidades acadêmicas, que lá a gente utilizava, tipo assim, basicamente, o nosso público era universitários e a gente queria fazer um grupo de habilidades, não é um grupo terapêutico, é um grupo de habilidades com esses estudantes para trabalhar questões, tipo, sentimentos, questões que a gente usou da terapia de aceitação e compromisso, questões dos valores, como que a gente se planeja melhor, como que a gente torna um ambiente acadêmico mais saudável mentalmente falando. Tá? E em terceiro, que é o atendimento clínico. A gente pegava um paciente e fazia o atendimento clínico com base na terapia cognitivo comportamental. Vale notar também que a gente utiliza um protocolo, que foi o protocolo de Barlow, né, dos transtornos emocionais, né, o protocolo unificado, para quem conhece, quiser saber mais a fundo. E aí, basicamente, esse protocolo unificado serve para diversos transtornos, inclusive para os transtornos de ansiedade. O nosso foco do estágio também era pegar pacientes com transtorno de ansiedade ou com sintomas ansiosos ou que tinha a questão da ansiedade mais envolvida. Então, era basicamente esse o estágio, né? Aí tinha o atendimento, as supervisões, tudo mais. Em específico, no atendimento, a gente tinha uma fase inicial que a gente fazia uma bateria de testes, né? Tipo, aplicava, sei lá, o BFP, escalas Beck, fazer uma anamnese geral ali para ter uma noção, né? E depois o atendimento em si, certo? E aí, sobre o grupo de habilidades, o que a gente fazia? A gente utilizava, teve como base terapia de aceitação e compromisso. A gente fez 3 encontros com diversos, tinha acho que um grupo, sei lá, de 10 pessoas, 15 pessoas mais ou menos. Foi bem interessante, né? E foi no formato online. Então, fazer um grupo de habilidades acadêmicas. Um grupo de habilidades no formato online foi algo bem inovador, acho que foi bem interessante assim, para aprender como é que maneja, né? E o maior desafio do universo é ter gente engajada numa sala do Google Meet. Porque assim, se é um grupo presencial, você consegue ter uma noção, mas você chega lá, né? E às vezes, sei lá, tá todo mundo com a câmera fechada e tal. É um grande desafio. Como é que eu sei que as pessoas estão entendendo? Como é que eu promovo o engajamento? Como é que eu deixo as pessoas interagir mais abertas a interagir? Enfim, é um grande desafio, né? Mas foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. Agora eu vou falar do Instagram, porque acho que foi o ponto auge, né? Eu vou até mostrar pra vocês aqui a página do Instagram. Gente, eu vou mostrar aqui. Bom, aqui eu atualizo minha vida, né? Falo de tudo que aconteceu. Esse aqui é a página do Cuca Legal, que é o projeto de estágio, certo? E a gente fez vários posts, né? Acho que tem um post que a gente tá se apresentando aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Basicamente aqui, esse aqui é o nosso projeto de estágio, né? Esse aqui é a galera, esse aqui sou eu. E a gente tava aqui nesse projeto. Aí a gente fez alguns vídeos. Que nem esse aqui era o vídeo da minha amiga, que era do meu grupo,
né? Fez esse... Mano, olha esse vídeo aqui. Já aconteceu com você de você dormir umas 7, 9 horas de sono no dia e você acordar mesmo assim cansado? Um ponto fundamental é você entender a diferença entre quantidade de sono e qualidade do sono. Por exemplo, você pode ter dormido 9 horas do dia, mas mesmo assim acordar cansado. Isso é um ponto da qualidade desse seu sono. E hoje você vai ver dicas práticas de como melhorar essa qualidade do seu sono. Primeiro, não fique utilizando a sua cama para ficar estudando ou ficar mexendo no celular. É muito importante colocar a sua cama como um local só para você dormir ou para ter relações. Outro ponto muito importante também é eliminar as distrações do seu quarto. Se for possível, tentar deixar ele o mais escuro possível e o mais silencioso. Existem algumas estratégias que você pode adotar para a questão se o seu quarto não for tão escuro. Você pode tentar tampar a janela ou colocar uma toalha, né, sobre o seu olho. Sobre o som, você pode utilizar também protetores, como esse, que você coloca no seu ouvido e você consegue diminuir um pouco também a questão do som. Outro aspecto relevante também é quando você viu que você está mais de 15 minutos, 20 minutos rolando na cama de um lado para o outro. É interessante que você levante, né, e faça alguma atividade mais entediante e depois você volta a deitar na sua cama. Beleza? E agora, uma dica de ouro é você estabelecer uma rotina, ou seja, tentar sempre dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso facilita o seu cérebro entender qual que é o momento adequado para você ir dormir. Temos também outras dicas, mas vai ficar o próximo vídeo. Agora eu quero saber de você, quais práticas você vai fazer hoje para melhorar o seu sono? Já aconteceu com você, de você... Aí eu fiz esse vídeo e não bastava passar essa vergonha, eu passei pela segunda vez, eu gravei outro. Você, que nem eu, está quase careca de saber. Enfim, não vou reproduzir, que senão vou ficar reproduzindo o vídeo aqui. Mas, basicamente, esse aqui foram os vídeos que eu fiz, que eram... O projeto também tinha tanto vídeo, posts mais de carrossel, como também de vídeos. E um ponto muito interessante que eu gostaria de dizer é que, tipo assim, bem sem vergonha, né? Tipo assim, bem tipo, bem descontraído e tudo mais. E antes eu tinha um certo receio de fazer esses vídeos. Mas eu percebi que, pô, não tem nenhum problema e tá tudo bem, ó. Você vê, nem tanta gente visualizou, tipo assim, é mais a comunidade da minha faculdade que visualizou. E tá tranquilo, sabe? Não aconteceu nada, né? É uma forma também descontraída, legal de fazer. E é muito bom porque eu gostei porque isso libera muita criatividade, sabe? E esse lado mais criativo, às vezes do lado acadêmico, ele não explora tanto essa parte mais criativa, mais artística. E aí quando você faz uma divulgação científica mais descontraída, isso libera, né, essa questão mais criativa, achei bem legal. E eu queria dizer também que esses vídeos também, é claro, de uma forma sempre muito responsável, eu tento levava um pouco sempre para um jeito como se eu estivesse, como eu posso dizer, brincando, uma brincadeira, como se fosse uma brincadeira que eu estivesse fazendo, pra, tipo, tirar um pouco o peso, porque às vezes a gente fica tão engessado, tão formalizado. Eu falei, quer saber? Vou tentar fazer esses vídeos, se o pessoal gostar, vamos ver no que vai dar. E assim foi feito, sabe? É claro, com sempre responsabilidade, sempre tinha uma supervisão, né, pra se fazer isso. Tinha certo uma correção ali, né, uma revisão dos assuntos, pra também não falar desinformação. Mas eu sempre tratei isso com mais descontração, sabe? Isso deixa as coisas mais leves, né? Então, foi algo bem diferente que eu fiz aí nesse semestre, que eu acho que foi muito divertido também no estágio. Bom, gente, agora eu vou contar pra vocês sobre a minha monografia. Basicamente, assim, a gente tinha que fazer um pré-projeto pra professora, né? Falando nosso tema, quais os objetivos, quais os métodos. Uma revisão bibliográfica, revisão integrativa, revisão sistemática, meta-análise. O que você vai fazer? Então, você tinha que deixar isso muito claro, que tipo de revisão você vai fazer. O que você vai abordar, o tema, os objetivos gerais, mas basicamente fez esse pré-projeto geral. Você enviava para a professora e ela via se fazia sentido ou não e te orientava ou não, né? E basicamente o que foi o raciocínio que eu tive, né? O período da monografia é um período que você gasta muito tempo, né? Você fica muito tempo estudando, muito tempo recolhendo material, muito tempo estudando sobre aquele assunto. E aqui, assim, cada um faz uma monografia que quiser. Muita gente faz relato de experiência, fala de um assunto que gosta muito da psicologia, enfim. As pessoas têm diversas razões. Eu vou dizer qual que foi a minha. A minha razão foi o seguinte. Eu pensei assim, o que eu posso escrever na minha monografia que me ajude na minha prática, que me ajude no meu estágio, que me ajude nos meus futuros atendimentos. Eu pensei isso, esse é meu foco principal. Partindo disso, vou dar um exemplo de um tema que é super parecido com o meu, mas não é o tema que eu peguei. Então, faz de conta que a TCC, né, terapia cognitivo comportamental, tem bastante evidências para o transtorno de depressivo maior, beleza? Então você tem a TCC e o transtorno depressivo maior, certo? Aí o que eu pensei? Ao invés
de eu pegar um tema assim que eu goste muito, mas eu não vou usar na prática clínica, vou usar um tema que é da minha prática. Então, que tal estudar as intervenções da terapia cognitiva comportamental para o transtorno de depressivo maior em crianças, por exemplo? Né? Então, um público muito específico, né? Enfim. E aí você pode trabalhar a eficácia, você pode trabalhar as intervenções, as intervenções comparado com outras, comparado com medicamento, enfim, você pode fazer algo mais nesse sentido. E aí você vai ali e eu achei interessante porque assim, você pega esse tema e é um tema que você vai estar estudando, você vai estar escrevendo sua monografia e ao mesmo tempo você pode usar na sua prática clínica, né? Porque você já vai ter bastante recurso necessário. Então foi basicamente essa linha de raciocínio que eu tive. E aí é interessante, né? Porque eu tinha reunião a cada 15 dias com a orientadora e ela falou, olha, nessa primeira vez eu quero que você escolha um método. Qual que vai ser o método? Vai ser revisão narrativa, integrativa, sistemática? Beleza. Vai ser, sei lá, narrativa. Como é que é? Pesquisa sobre isso. Aí beleza. Aí deixa muito claro o que você quer como objetivo. Então a cada aula a gente não tinha aula, na verdade, né? A gente tinha uma orientação, né? Orientação. Então a gente chegava, sei lá, tinha uma chamada de vídeo ali de 15 minutinhos. Eu falava, o que você fez? Eu li o que você escreveu, corrige isso aqui, beleza. Aí depois, vamos dividir em capítulos. Então, sei lá, o primeiro capítulo eu vou descrever, sei lá, o que é o transtorno depressivo maior por DSM. Depois pelo CID. Depois um capítulo falando da epidemiologia. Depois um capítulo falando sobre mecanismos neurais, né, da fisiologia, enfim. Depois um capítulo falando, sei lá, dos efeitos, falando das intervenções, falando de, enfim, em gerais. Então assim, a gente pega o tema, divide em vários capítulos e ali faz uma revisão, certo? Então basicamente foi dessa forma. Exige muito assim, o que eu percebi? Que a monografia, é claro que depende de orientador por orientador, mas muitas vezes você que dá o ritmo. Então se você for uma pessoa que não vai num ritmo mais assim, tem gente que é muito assim, né? Fica muito tempo sem escrever, aí do nada faz um boom, dá um boom na pessoa e a pessoa fica tipo, escreve tudo que não escreveu em um mês, escreve em uma semana. Então assim, depende muito. Algo que eu fiz foi adotar na minha rotina o hábito de todo dia estudar, sei lá, pelo menos meia hora para minha monografia. A princípio eu tava tentando fazer isso, mas não tá dando certo. Então eu preferia muito mais estudar um dia sim, um dia não, 1 hora por dia. Então, sei lá, em uma semana eu estudava, sei lá, segunda, quarta e sexta para minha monografia durante 1 hora. E eu conseguia desencadear bem. Às vezes não, às vezes só conseguia estudar 30 minutos. Aí eu estudava todos os dias. Mas um ponto muito importante eu não gostava sei lá, ficar muito tempo sem ter contato com a minha monografia. Porque eu precisava ficar relendo o texto, vendo o que faltava, assim. Então uma coisa que eu fui ver pelo menos me organizar e tentar frequentemente, várias vezes durante a semana, me dedicar à monografia, certo? Então isso foi algo muito bom. E um ponto muito importante, eu acho assim, claro que tudo isso é muito personalizável, você tem que ver muito com o seu orientador, então não adianta eu ficar aqui falando regras e tudo mais. Mas só um ponto que eu gostaria de fechar esse tema, a monografia, é como que a monografia às vezes quebra muito a sua expectativa. Porque assim, às vezes você chega na faculdade e você fala, não, eu quero falar de um tema inovador. No meu TCC, eu quero falar de algo muito bom, algo que, sabe, que me preencha, que eu consiga escrever como se fosse pare um filho e vai sair minha monografia, né? Tem uma certa idealização, assim. E aí você chega na monografia e você fala, cara, eu vejo minha capacidade, eu vejo minha vida, uma correria do caramba, e aí eu vou escrever um texto que vai dar um trabalhão, que 3 pessoas vão ler, sabe? Então assim, tem uma quebra de expectativa, sabe? Mas também eu não tô fazendo um incentivo à mediocridade, sabe? Um incentivo a fazer o mínimo possível. Não, mas eu acho assim, eu fiquei pensando, tem que dar o valor da monografia para o que é a monografia, né? Nunca, jamais vai fazer algo desleixado, de qualquer jeito. Não tô falando isso. Mas às vezes tem uma galera que potencializa demais, quer fazer o texto da vida dela. Acha que a monografia é o texto da vida dela. E calma, a monografia é a monografia, né? Então eu acho que esse é um ponto interessante para se destacar, sabe?
Enfim, basicamente essas são as reflexões, não sei se fez sentido, né, da monografia. Beleza. Sobre atividades extracurriculares, eu não cheguei a fazer tantas assim, né? Eu continuei na diretoria de marketing da USP, né? Daquela que eu já comentei no período passado. Também eu estava na vice-diretoria da Liga de TCC aqui da UF Campus e também na diretoria de ensino. Foi muito bacana, foi muito legal. Eu acho que o que aprendi muito também é a questão da liderança, sabe? Você ser líder de um projeto, você tá à frente de um projeto, tem muitos ensinamentos, tem muitas coisas assim pra aprender. E às vezes pode ser muito desafiador como é que você maneja as pessoas, como é que você engaja as pessoas, mas ao mesmo tempo pode ser bem recompensador, assim, sabe? Tem alguns momentos que você tá participando de um projeto que você repensa muito, porque às vezes aquilo te demanda muito e você não tem tanto retorno, né? E às vezes você ter a habilidade de conseguir gerenciar pessoas, de conseguir liderar grupos, assim, é uma habilidade muito importante. Então, eu acho assim que se você puder, né, durante a faculdade ter a experiência de ter um cargo de liderança, assim, não é tão simples você engajar pessoas, não é tão simples você organizar, você também cuidar ali que as coisas fluem bem, que as pessoas vejam sentido naquilo que elas estão fazendo. Enfim, conseguir, assim, tem um certo liderança assim saudável também, né? Eu acho que isso gera muito aprendizado, assim. Eu lembro que uma vez eu assumi uma presidência de uma liga e aí eu recebi o seguinte feedback: nossa, parece que você tá perdido, né? E aí isso me chocou um pouco, que eu fiquei, caramba, eu não queria dar essa impressão. Hoje, depois estando em outros projetos, em outras ligas, e assumindo cargos de liderança, vendo que as pessoas gostaram, acharam que se sentem contempladas, gostam de estar lá, tem a questão do... que a pessoa tá ali e gosta, porque é tudo trabalho voluntário, né? Ninguém tá ganhando dinheiro naquilo. E mesmo assim estão gastando energia, estão gastando tempo naquilo, né? E ver que as pessoas estão gostando, que as pessoas, um negócio que, sabe, preenche, assim, que você fala, eu gostei. É muito bacana, sabe? Enfim. Bom, gente, agora eu vou falar sobre... Esse aqui eu acho que esse vídeo vai ficar mais curtinho do que os outros, né? Eu vou falar um pouco das minhas expressões gerais, dúvidas, angústias. Eu queria dizer também que chega no final da faculdade, eu sinto cada vez mais solitário, né? No sentido de cada vez eu vejo menos meus amigos, como eu não tenho aula mais, né? Aquelas conversas de corredores e tudo mais, o contato fica cada vez mais restrito, né? A minha orientação em monografia, apesar que tem 6 pessoas que a minha professora orienta, muitas vezes as sessões são feitas individuais, né? As dúvidas são individuais. Então, não tem espaço de troca, assim, né? Nos estágios também, a gente tem um tempo ali, 4 horas de estágios durante a semana, 4 horas de supervisão, e não tem um momento ali que a gente talvez troque tanta ideia, assim. Então, acaba sendo um pouco solitário, assim. Eu acabo, com o passar do tempo, cada vez me identifico menos com a faculdade, porque eu chegava na faculdade e eu conhecia as pessoas. Hoje, eu olho para pessoas, né, muitos calouros, muita gente nova, e eu falo, poxa, eu não conheço as pessoas que estão dentro da minha faculdade, sabe? Então, aos poucos você vai criando distância, e eu acho que o que mais me pegou foi o fato de eu não ter mais aula, não sentar mais nas carteiras, assim, e aí isso parece que eu não tô lá, sabe? É muito doido. Juntando a isso, em contraposição, algo que eu tentei nesse período foi tentar estudar dentro da minha faculdade. Vou até pegar uma foto aqui. Como vocês podem ver aqui, gente, eu ia pra essa aqui era a informática da minha faculdade, bem simplesinha. Então era o computador, o mouse ali, o computador normal, né, com acesso à internet. A internet funcionava bem, que eu lembro que tem essa também, né, às vezes a internet não tá funcionando legal. Tem a internet funcionando bem e um ar-condicionado. No calor do Rio, perfeito. Não tenho nada a reclamar, é perfeito, tá tudo certo, né. E também uma coisa que eu fiz, eu tentei fazer bastante isso porque eu tava com muita dificuldade de me concentrar. E uma das questões que me pegam muito é o calor, né? Então eu ligava o ventilador e eu fazia tudo o que tinha que fazer, mas era bem difícil. E também o contágio, né? Você vê outras pessoas estudando, apesar que aí eu tava sozinho na sala, né? Era final de período, só tinha eu, enfim. Mas ver gente lá também, ver pessoas, acho que era muito bom, porque se deixar, você fica o dia inteiro escrevendo monografia, fazendo estágio, e você não vê ninguém, né? Então, foi algo que eu tentei me expor mais a locais sociais, assim, porque eu não aguentava mais ficar em casa, assim. Eu preciso ver gente. Então, basicamente, isso foi bem interessante, foi algo que deu certo, assim. Inclusive os vídeos aqui do questionamento socrático, alguns roteiros dos vídeos foram feitos aqui nessa salinha de informática. Então foi bem divertido,
né? Eu participei também da minha última apresentação, que foi essa aqui sobre transdiagnóstico, né? Tem até um videozinho aqui de eu falando e tal, e tudo mais. E foi a última apresentação que eu fiz na semana de psicologia, foi bem emocionante. Foi sobre o protocolo transdiagnóstico, né? O que é o transdiagnóstico e tudo mais. E foi algo muito marcante porque foi basicamente o último evento da faculdade que eu participei. Eu tentei participar de todos os eventos da faculdade que teve, assim, né? Desses de semana de psicologia. Normalmente, assim, eles fazem uma semana que não tem aula, que pode ter apresentações de professores, de alunos, sobre o tema que ele quiser. Normalmente o tema é livre, né? E é claro que tem um tema central ali, mas você pode falar de temas mais livres. E eu sempre participava com meus colegas, então eu fiz um sobre sono, um sobre psicologia baseada em evidências. O primeiro foi muito interessante, né? Que muita gente nem conhecia psicologia baseada em evidências. A gente fez uma aula ali, né? Muito completa, eu achei também. Com isso, foi com a Luana, com a Natália, as duas já formadas já. Então foi bem bacana. E para finalizar, o último evento eu fiz sobre transdiagnóstico, né? Junto com minhas colegas. E foi bem interessante, né? Porque eu me senti, sabe, quando você fala assim, ok, fiz minha contribuição, apesar de centavos, né? Mas pelo menos como estudante eu me senti, sei lá, concluindo uma etapa, né? Assim, olha, meu último evento. E aí algumas pessoas falam assim, não, Yuri, que isso? Você vai voltar aqui. Mas, gente, por exemplo, eu moro em São Paulo. E lá em Campos são 12 horas de viagem. Então, assim, eu não me vejo assim em outros momentos, é claro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas a sensação de parece que tá sendo as últimas coisas, assim, tá bem presente. Em janeiro, por exemplo, eu tive aula, né? Eu tive estágio. E eu vim, assim, pro Rio só pra atender um paciente, assim. Não tinha mais outras demandas. E aí, se por um lado isso era bem custoso, nativo e tudo mais, e custoso financeiramente, apesar disso, isso reafirmava em mim um certo comprometimento. Tipo, olha, eu quis estar aqui, eu escolhi estar nesse estágio, eu tive a escolha e agora estou tendo as consequências, sejam elas boas ou ruins, né? Então, isso reafirmava também, acho que eu tinha tem umas certas questões de insegurança e tudo mais, e aí fazer essas ações comprometidas com o que eu acho que é importante pra mim, com os valores que eu acho pra mim, eu acho que reforçavam algo em mim. Falou assim, olha, Yuri, você tá tentando dar o seu melhor, você tá se dedicando, você tá botando energia pro negócio girar, sabe? Então, por um lado, foi muito bom, assim, esses processos, assim, que eu passei, assim, eu acho que fico feliz, né? Fico bem grato também por essas situações. Bom, gente, em linhas gerais foi esse meu 9º período. O próximo período será eu me despedindo, né, da faculdade. O próximo período vai ser eu contando como foi o 10º período. E contando como foi o 10º período, eu contando como foi o final da minha faculdade. É um sentimento bem diferente, assim. Eu não sei explicar tão bem, assim, né? E que vem também inseguranças, vem medo também. Só que esse medo, ele não pode nos paralisar. Esse medo também não quer dizer que a gente é pior por isso, né? Esse medo vem, né? Porque é algo novo. É algo que a gente... né? Um futuro que a gente não tem muito controle que vai acontecer, né? É uma etapa nova da vida, então é normal gerar isso, uma certa ansiedade, assim, né? E aí vem muitos pensamentos, tá, o que eu faço depois? Eu faço uma pós-graduação, né? Estrito senso, lato senso, faço mestrado, enfim, não sei o que eu faço, né? Vem esses pensamentos, e aí como é que vai ser, clínica, vou atender online, como é que eu vou captar pacientes... Aí tem que produzir conteúdo na internet, será que tem que produzir, será que não tem? Enfim, vem muitas reflexões aí pra se pensar, né? E a gente tem que parar um pouquinho, né? E pensar o que é importante pra mim, o que faz sentido pra mim, a realidade do que eu tô vivendo. É muito bacana. Bom, gente, e assim a gente encerra esse vídeo no 9º período. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E eu espero ver vocês no vídeo do 10º período, tá? Se você tá fazendo psicologia, conta pra mim como é que é a sua monografia. Você tem monografia na faculdade? Que eu descobri que tem gente que não tem. Bora conversar um pouquinho, beleza? Gente, um beijo e abraço e tchau.